Era para ser o dia mais feliz da vida dele. Um casamento de luxo, uma igreja repleta de convidados. Tudo parecia perfeito. Mas, minutos antes da cerimônia, ele ouviu uma confissão escondida. Uma verdade inesperada, capaz de mudar tudo. E o que ele fez em seguida, ninguém esperava. Alexandre sempre foi um homem de presença marcante. Filho de um empresário visionário, herdou não apenas o patrimônio, mas também o faro para os negócios. Diferente de muitos herdeiros, não se acomodou. Estudou, trabalhou duro e expandiu a empresa da família até transformá-la em um império. Aos 38 anos, era respeitado até pelos concorrentes. Nos jornais, aparecia como milionário carismático, dono de um olhar firme e sorriso discreto. Mas por trás da imagem impecável, havia um homem reservado, de sentimentos contidos, que guardava para si as dúvidas e fragilidades que raramente deixava transparecer. Naquela manhã, porém, nada disso importava. Ele não era o empresário, nem o milionário. Era o noivo, o homem que estava prestes a unir sua vida à de uma mulher que encantava a todos, Beatriz. Beatriz, com seus 29 anos, era admirada onde quer que passasse. Bela, elegante e confiante, parecia ter sido moldada para brilhar em eventos sociais. Vinda de uma família de classe média, viu no mundo de Alexandre a oportunidade de ascender a um patamar que sempre sonhou. Para muitos, ela era a personificação da mulher ideal, educada, carismática, dona de uma beleza refinada que hipnotizava olhares. Naquele dia, Beatriz parecia ainda mais radiante. O vestido de alta costura, bordado em renda francesa, transformava-a em uma visão angelical. Ao redor dela, madrinhas e maquiadores corriam para dar os últimos retoques. Ela sorria para o espelho com a certeza de que todos os olhares estariam fixos nela em instantes. Enquanto os convidados se acomodavam na igreja luxuosamente decorada, Alexandre se mantinha em um salão reservado ao lado da sacristia. Vestia o terno preto sob medida. Caminhava de um lado para o outro, como se tentasse controlar a ansiedade que o consumia por dentro. Padrinhos iam e vinham animados, trocando piadas e palavras de incentivo. "Hoje é o grande dia, Alexandre. Está pronto?" perguntou um deles, dando-lhe um tapinha no ombro. Ele respondeu com um sorriso contido, mas não disse nada além de um sim breve. Por fora, parecia tranquilo. Por dentro, seu coração batia como tambores de guerra. Não era medo de compromisso. Alexandre nunca fora um homem de fugir de responsabilidades. O que o inquietava era algo diferente, quase invisível. Uma sensação estranha, como se um fio de dúvida rondasse o ar, prestes a se materializar. Do lado de fora, a igreja fervilhava de expectativa. O tapete vermelho estendido até o altar parecia mais imponente sob a luz que atravessava os vitrais coloridos. Os convidados murmuravam entre si, elogiando a grandiosidade do evento. "É o casamento do século. Alexandre merece alguém como Beatriz. Eles nasceram para estar juntos. Tudo parecia perfeito demais, como se tivesse sido ensaiado. Um espetáculo sem falhas. E, de fato, era isso que todos esperavam. Perfeição. No salão das noivas, Beatriz respirava fundo, enquanto uma das madrinhas ajeitava seu véu. O buquê de flores brancas repousava sobre a mesa ao lado. Ela se olhava no espelho, hipnotizada pelo próprio reflexo, e murmurava baixinho: "Finalmente." Os olhos castanhos brilhavam não de nervosismo, mas de vitória. Enquanto isso, Alexandre passava os dedos sobre a aliança de ouro que segurava em mãos. Sentado por um instante, encarava o objeto pequeno, mas de peso imenso. Um círculo perfeito, símbolo de união eterna. Seus olhos se perderam na janela. Lá fora, via a movimentação dos carros, convidados se cumprimentando, crianças correndo com flores nas mãos. Tudo era alegria, celebração, festa. Mas dentro dele, algo não estava em festa.
O tempo corria. Do lado de fora, a música começava a soar. O cortejo das damas e padrinhos já se posicionava. Na igreja, os convidados se levantavam, murmurando animados, prontos para o momento em que as portas se abririam para a entrada triunfal da noiva. Mas naquele salão reservado, Alexandre ainda estava em silêncio. Não caminhava para o altar. Não sorria para os padrinhos. Ele refletia. Era como se um pressentimento o segurasse, impedindo seus pés de seguirem o curso esperado. E enquanto os sinos repicavam, Beatriz se preparava para dar os primeiros passos até a porta principal. As madrinhas ajeitavam a cauda do vestido, o véu deslizava delicadamente sobre seus ombros e o buquê agora estava firme em suas mãos. Do outro lado, centenas de olhos aguardavam apenas aquele momento. Era a cena que todos queriam presenciar, o clímax do espetáculo. Mas entre o salão dos noivos e a entrada triunfal da noiva, ainda havia um espaço de silêncio. Um espaço onde a verdade estava prestes a ser revelada. E foi nesse espaço, nesse intervalo entre expectativa e realidade, que o destino decidiu agir. Antes que as portas se abrissem, antes que os músicos entoassem a marcha nupcial até o fim, algo inesperado aconteceria. Alexandre ainda não estava no altar, e Beatriz ainda não tinha dado o primeiro passo pelo corredor. O casamento perfeito estava prestes a começar, mas também estava prestes a desmoronar. O som distante da orquestra preenchia a igreja. Os músicos já afinavam seus instrumentos, e os convidados murmuravam ansiosos, aguardando o início da cerimônia. Do lado de fora, os sinos repicavam, anunciando que o momento estava próximo. Dentro do salão reservado, Beatriz girava levemente diante do espelho. Seus olhos percorriam cada detalhe do vestido impecável, cada pedraria bordada, cada curva do véu translúcido que caía sobre os ombros. Estava radiante e sabia disso. As madrinhas a rodeavam, rindo nervosas, tentando aliviar a tensão natural de qualquer noiva. Está pronta para virar a senhora mais invejada da cidade? Brincou uma delas, ajustando a barra do vestido. Beatriz sorriu com ironia. Eu nasci para esse momento. Enquanto isso, no corredor lateral, Alexandre caminhava sozinho. O coração pesava. Não era comum que sentisse hesitação, mas algo o mantinha inquieto. Resolveu se afastar por instantes, buscando silêncio antes de se posicionar para a entrada no altar. Seus passos ecoaram discretamente no piso de mármore até se deter próximo ao salão das noivas. A porta estava entreaberta e dali vinha a voz suave e confiante de Beatriz. Por instinto, Alexandre parou. Não queria bisbilhotar, mas alguma coisa em sua intuição o fez permanecer em silêncio. Beatriz segurava o buquê nas mãos e suspirava fundo. Consegue acreditar que estou prestes a me casar com Alexandre? Perguntou a uma das madrinhas, que sorriu em resposta. Mas Beatriz continuou, como se precisasse soltar tudo o que guardara até ali. Olha, eu sei que todos veem nele um homem perfeito, mas você sabe, não é por amor que estou aqui. Sua voz saiu firme, quase indiferente. Eu nunca amei Alexandre de verdade. A madrinha arregalou os olhos. Beatriz, não diga isso em voz alta, e se alguém ouvir? Beatriz deu de ombros, ajeitando o véu com calma. Que ouçam. O importante é que a partir de hoje minha vida está garantida. Eu nunca mais vou me preocupar com contas, com futuro, com nada. Eu vou ter tudo, segurança, luxo, poder. As palavras ecoaram pelo salão. Do lado de fora, Alexandre congelou. Cada sílaba parecia uma pedra atingindo seu peito. Ele respirou fundo, tentando convencer-se de que havia entendido errado. Mas Beatriz prosseguiu, cravando nele a certeza da verdade. Alexandre é um homem admirável, eu sei, mas eu nunca senti aquele amor verdadeiro, entende? O que eu sinto por ele é conveniência.
E se um dia eu tiver que escolher entre ele e minha própria felicidade, eu sei exatamente o que farei. A madrinha levou a mão à boca, chocada. Beatriz, isso é perigoso demais. Está prestes a casar. Como pode falar assim? Beatriz riu baixo, sem arrependimento. Casamento é contrato, querida. E esse é o melhor que já assinei. O resto eu resolvo depois. Atrás da porta, Alexandre fechou os olhos. O sangue latejava em suas têmporas. Minutos antes, era apenas ansiedade. Agora, era algo muito maior. Uma mistura de raiva, incredulidade e dor. Em silêncio, recuou alguns passos, sentindo as pernas pesadas. O que deveria ser o dia mais feliz de sua vida se tornava um pesadelo. As risadas distantes dos convidados, a música suave, tudo parecia zombar de sua ingenuidade. Ela nunca me amou. A frase ecoava como uma sentença, repetida em sua mente. No salão, Beatriz retomava os retoques, sem imaginar que cada palavra havia atravessado a porta. Ela sorriu para o espelho mais uma vez. "Estou pronta", anunciou, confiante. A organizadora da cerimônia entrou apressada. "Beatriz, em instantes será a sua entrada." As madrinhas se posicionaram, animadas. Beatriz ergueu o buquê, respirou fundo e sorriu. Para todos, era a imagem da noiva perfeita. Mas Alexandre agora sabia a verdade. Do outro lado do corredor, ele se apoiou na parede de pedra fria da igreja. Seus olhos marejaram, mas nenhuma lágrima caiu. Alexandre nunca se permitiu demonstrar fraqueza. Mas o que fazer agora? Entrar, fingir, sustentar a mentira diante de todos? Ou expor a verdade, mesmo que custasse sua dignidade, mesmo que fosse humilhado diante da sociedade inteira? O som da orquestra cresceu. As portas da igreja estavam prestes a se abrir. Os convidados se levantaram, ansiosos, e Alexandre, imóvel, sentia que tinha nas mãos a decisão mais difícil de sua vida. O som da orquestra ecoava pela nave da igreja como um convite solene. Os violinos iniciaram a melodia suave, anunciando que a noiva estava prestes a entrar. Os convidados se levantaram em uníssono, virando-se para a porta principal com sorrisos ansiosos. Câmeras e celulares foram erguidos para registrar o momento histórico. Mas no corredor lateral, longe dos olhares, Alexandre permanecia parado, encostado na parede fria de pedra. O coração batia pesado no peito, acelerado como se buscasse uma saída para o conflito que o consumia. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente, como um sussurro insistente. "Eu nunca amei Alexandre, estou aqui por conveniência." Casamento é contrato, e esse é o melhor que já assinei. Ele fechou os olhos, tentando respirar fundo. Era como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros em poucos minutos. Na nave da igreja, os convidados cochichavam, sem entender o atraso de ambos. O padre ajeitava discretamente as mãos sobre o livro, aguardando. O silêncio respeitoso da cerimônia começava a se transformar em expectativa incômoda. No salão reservado, Beatriz sorria para as madrinhas. "Está na hora", disse, confiante. A organizadora fez um sinal aos responsáveis pelas portas. E foi nesse instante que Alexandre tomou fôlego, endireitou o corpo e caminhou lentamente em direção ao altar. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Ele não era o mesmo homem que havia chegado à igreja horas antes. Agora, carregava dentro de si uma decisão que poderia mudar tudo. O corredor lateral levava diretamente à sacristia. De lá, Alexandre deveria entrar pelo lado do altar, já pronto para receber a noiva. Mas seus pés hesitavam. Deveria fingir, aceitar a farsa diante de todos, sorrir para os convidados e levar adiante um casamento que já nascera morto? As vozes em sua mente travavam uma batalha silenciosa. Se eu expuser a verdade, serei humilhado. Se eu me calar,
Viverei uma mentira. Alexandre parou diante da porta da sacristia. O som da música se intensificava. O momento havia chegado. Ele entrou. Os convidados sorriram, aliviados, quando viram o noivo se posicionar ao lado do padre. Os olhares admirados voltaram-se para ele. Que homem elegante, murmurou alguém. Alexandre nunca esteve tão imponente, comentou o outro. Mas ninguém ali podia imaginar o turbilhão que se escondia por trás do semblante calmo. Por dentro, Alexandre queimava. As portas da igreja começaram a se abrir. Um clarão atravessou o tapete vermelho, iluminando a entrada triunfal. Beatriz surgiu, esplendorosa. O vestido cintilava sob a luz dourada. O véu flutuava com leveza e o buquê em suas mãos completava a imagem da noiva perfeita. Um suspiro coletivo percorreu os bancos. "Ela está deslumbrante!" exclamou alguém comovido. Beatriz sorriu. Cada passo era calculado, cheio de confiança. Olhava para os convidados como quem já saboreava a vitória. Mas quando seus olhos encontraram os de Alexandre, não encontrou o sorriso que esperava. Ele estava sério, quase frio, imóvel como uma estátua. O coração de Alexandre pulsava em ritmo frenético. "É agora", pensou. Enquanto a noiva caminhava pelo corredor, a decisão se formava dentro dele. As lembranças dos últimos anos atravessaram sua mente como um filme. As noites de trabalho para manter a empresa, os sacrifícios, os momentos em que acreditou ter encontrado alguém que finalmente o completava. E agora, tudo aquilo se mostrava uma mentira. Não havia amor, havia apenas interesse. Beatriz chegou ao altar, radiante. "Estou pronta", disse em voz baixa, apenas para ele. Alexandre a encarou nos olhos. O silêncio entre eles durou alguns segundos, mas foi como uma eternidade. Os convidados, sem perceber, prenderam a respiração. O padre começou a cerimônia, seguindo o protocolo. As palavras solenes ecoavam pela igreja, mas para Alexandre soavam distantes, abafadas pelo próprio coração. E então chegou o momento da promessa. "Alexandre, aceita Beatriz como sua legítima esposa?" perguntou o padre, com voz firme. Todos se inclinaram para a frente, ansiosos pela resposta. Beatriz sorriu, certa de que ouviria o sim que coroaria sua vitória. Mas Alexandre não respondeu de imediato. Ele olhou para os convidados, todos de pé, esperando o desfecho perfeito. Depois voltou os olhos para Beatriz. No fundo, sabia que não havia mais volta. O silêncio se prolongou. Os cochichos começaram a crescer entre os bancos. "Por que ele não responde? O que está acontecendo?" Beatriz manteve o sorriso, mas por dentro começava a se inquietar. "Alexandre", murmurou, tentando disfarçar. Foi nesse instante que ele inspirou fundo, tomou coragem e falou, com voz firme que ecoou por toda a igreja. "Padre, antes de responder, preciso dizer algo a todos aqui." A frase caiu como uma bomba no ambiente. Os convidados se entreolharam, confusos. O murmúrio cresceu. Alexandre prosseguiu, olhando diretamente para Beatriz. "Não posso continuar esta cerimônia sem ser honesto. Minutos antes de vir para cá, ouvi palavras que mudaram tudo." O rosto de Beatriz empalideceu. O burburinho aumentou. Alguns se levantaram, incrédulos. Outros levaram as mãos à boca. Alexandre manteve-se firme. Seu coração parecia prestes a explodir, mas sua voz não vacilava. "Hoje, diante de todos vocês, eu preciso escolher entre viver uma mentira ou enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja." Olhou para Beatriz mais uma vez. Seus olhos, outrora cheios de ternura, agora carregavam apenas decepção. E naquele instante, Alexandre tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. O silêncio que dominou a igreja era quase sufocante. Todos os convidados, antes sorridentes e confiantes, agora fitavam Alexandre com olhares tensos e curiosos.
A música cessara. Até os sinos do lado de fora pareciam ter parado. Beatriz, ainda de frente para ele, segurava o buquê com força. O sorriso elegante que mantinha até instantes atrás tremia, prestes a desaparecer. Alexandre, sussurrou, tentando disfarçar o nervosismo. O que você está fazendo? Ele respirou fundo, mantendo-se firme diante dos olhos de todos. Sua voz ecoou clara, atravessando cada canto da igreja. Não posso continuar este casamento sem dizer a verdade. Um murmúrio percorreu os bancos. Alguns convidados se entreolharam. Outros se inclinaram para a frente, querendo ouvir cada palavra. O padre, confuso, manteve-se em silêncio, aguardando. Alexandre fixou o olhar em Beatriz. Minutos antes desta cerimônia, eu ouvi algo que jamais imaginei escutar da mulher com quem pensei dividir a vida. Beatriz estremeceu. Não, você não pode... Tentou interromper, mas a voz falhou. Eu ouvi você dizer, continuou Alexandre firme, que nunca me amou. Que este casamento para você não passa de conveniência. O choque foi imediato. As madrinhas que estavam posicionadas ao lado cobriram a boca em espanto. Alguns padrinhos se remexeram desconfortáveis. E os convidados murmuravam como uma onda que cresce em intensidade. Beatriz, desesperada, tentou sorrir como quem nega o impossível. Ele está nervoso. Não sabe o que está dizendo. Falou em voz trêmula, tentando se manter de pé. Mas Alexandre não parou. Vocês todos veem aqui uma cerimônia perfeita, disse, voltando-se para os convidados. Flores raras, música, luxo, mas nada disso tem valor se o coração que deveria estar comigo está vazio. O olhar dele endureceu. Eu preferiria 1000 vezes uma vida simples, mas com amor verdadeiro, do que uma mansão repleta de mentiras. As palavras soaram como facas. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Alexandre, por favor, não faça isso, murmurou quase inaudível. Ele balançou a cabeça sereno, mas firme. Não posso fingir, Beatriz, não diante de Deus, nem diante dessas pessoas, nem diante de mim mesmo. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Alguns convidados cochichavam nervosos. Isso é um escândalo. Ele está cancelando o casamento, aqui, no altar. Mas outros, em silêncio, encaravam Alexandre com respeito. Não era fácil enfrentar todos os olhares e expor a verdade de forma tão crua. O padre pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Senhor Alexandre, se deseja encerrar esta cerimônia, é sua decisão. Mas Alexandre ergueu a mão interrompendo. Não é apenas sobre encerrar, é sobre dar um basta em uma mentira. Ele voltou os olhos para Beatriz uma última vez. Eu pensei que este dia fosse marcar o início de uma vida a dois, mas descobri que para você sempre foi um contrato. Eu não posso aceitar isso. Beatriz deixou o buquê cair. As flores se espalharam pelo chão de mármore com um ruído seco que ecoou pelo ambiente silencioso. Seus olhos marejaram, não de arrependimento, mas de raiva por ver sua farsa desmoronar diante de todos. Você vai se arrepender disso, sussurrou entre dentes. Alexandre, porém, não desviou o olhar. Prefiro me arrepender de ter coragem, do que me arrepender de viver com uma mulher do seu tipo. Ele então deu um passo atrás, retirando-se do altar. Cada movimento parecia ecoar nos corações presentes. Os convidados acompanharam em silêncio absoluto, alguns incrédulos, outros emocionados. Enquanto caminhava pelo corredor central, Alexandre sentia os olhares o seguirem. Havia quem o julgasse, havia quem o admirasse, mas acima de tudo, ele sentia o peso da libertação. Era como se, a cada passo dado sobre o tapete vermelho, deixasse para trás não apenas a cerimônia interrompida, mas também a ilusão de um amor que nunca existiu. Do lado de fora, a luz do sol o envolveu. O ar fresco bateu em seu rosto e, pela primeira vez naquela manhã, respirou com alívio.
Dentro da igreja, o caos se instalou. Convidados murmuravam alto, madrinhas tentavam amparar Beatriz, que agora estava pálida, tentando manter a compostura. O padre fechava lentamente o livro em suas mãos, resignado com o desfecho inesperado. Mas Alexandre não olhou para trás. Ele sabia que, se o fizesse, talvez sua determinação vacilasse. Seguiu em frente, atravessando a multidão de curiosos que aguardava na porta. Os flashes das câmeras dispararam, registrando o momento histórico. Alguns gritavam, chocados, outros, em silêncio, apenas observavam. Ao chegar ao carro, Alexandre parou por um instante. Sentiu o coração latejar. Não havia planos para aquele momento. O futuro estava em branco, mas dentro de si havia a certeza de ter tomado a decisão correta. Não era mais o homem enganado que subira ao altar com dúvidas. Agora era o homem que tivera coragem de encarar a verdade, custasse o que custasse. E enquanto o carro partia, deixando para trás a igreja luxuosa, as flores espalhadas pelo chão e o murmúrio dos convidados, Alexandre recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Um casamento havia sido destruído, mas uma vida inteira ainda estava por ser reconstruída. E em silêncio ele pensou: melhor a dor da verdade do que a prisão de uma mentira. O carro avançava lentamente, deixando para trás os flashes, os cochichos e a igreja, que minutos antes fora palco de um escândalo inesquecível. Do lado de dentro, o silêncio era quase absoluto. Alexandre estava recostado no banco de couro, os olhos fixos na janela, vendo a cidade passar em borrões sem cor. Cada metro que o afastava daquela porta imponente era também um passo rumo a uma vida nova. Mas a sensação não era simples. Era como carregar nos ombros o peso de uma guerra vencida e, ao mesmo tempo, as cicatrizes que ela deixara. O motorista o observava pelo retrovisor, hesitante em falar. "Senhor Alexandre, deseja que eu o leve direto para casa?" Ele demorou alguns segundos para responder, como se precisasse reorganizar os pensamentos. "Não, passeie um pouco. Preciso de ar antes de enfrentar paredes de novo." O carro seguiu em silêncio por ruas largas, até alcançar uma avenida arborizada. Crianças brincavam no Parque Central, alheias ao escândalo que dominava o noticiário em tempo real. Alexandre as observava correr, rir, tropeçar, levantar. Por um instante, sentiu inveja daquela inocência. As palavras de Beatriz voltaram à sua mente como lâminas. Ele fechou os olhos. Dói ouvir mentiras. Mas doía ainda mais pensar que, se não tivesse escutado, poderia ter vivido anos preso a uma farsa. Preferia 1000 vezes a dor de uma revelação brutal à prisão de uma mentira confortável. Pela primeira vez, percebeu que a coragem também sangra. Mas sangrar pela verdade o deixava mais leve do que sorrir por uma ilusão. O telefone vibrou no bolso. Mensagens se acumulavam. Sócios, familiares, amigos. Ele não atendeu. Não havia explicação a dar, nem justificativas a oferecer à sociedade. A verdade bastava. E, em meio ao silêncio, percebeu algo surpreendente. Não sentia raiva de Beatriz. Sentia decepção, sim, mas também gratidão. Porque ela, com sua frieza, lhe dera a chance de se libertar antes que fosse tarde. De volta à mansão, Alexandre desceu do carro. O hall imenso, com seus lustres cintilantes e piso de mármore, parecia mais vazio do que nunca. Caminhou devagar até o escritório, onde a lareira acesa lançava sombras nas paredes. Sobre a mesa repousava a aliança de ouro. Ele a segurou, observando o círculo perfeito. Um objeto tão pequeno e, ainda assim, carregado de tanto significado. "Um contrato vazio não é amor", murmurou para si mesmo. "O amor é mais que um anel. É entrega, é verdade." Guardou a aliança em uma gaveta. Não como lembrança amarga, mas como símbolo de aprendizado. Nos dias seguintes,
não falavam de outra coisa. Manchetes estampavam sua foto deixando a igreja, enquanto colunistas sociais criavam teorias e especulações. Alguns o criticavam por expor a noiva em público, outros o aplaudiam pela coragem de não sustentar uma mentira. Alexandre, no entanto, não se deixou afetar. Sabia que a opinião pública é volúvel. Hoje aplaude, amanhã condena. Mas a consciência, essa não muda. E sua consciência, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Certa tarde, ao caminhar pelo jardim, Alexandre viu ao longe 2 funcionários da mansão conversando. Riam juntos, cúmplices, partilhando a simplicidade de um momento autêntico. Ele parou e observou. Não havia luxo, não havia contrato, não havia conveniência, apenas verdade. Foi então que compreendeu de forma definitiva que a verdadeira riqueza não estava em alianças caras, nem em festas luxuosas, mas em laços construídos sobre sinceridade e amor genuíno. O tempo passou. O escândalo perdeu espaço, substituído por novos acontecimentos. Mas dentro de Alexandre, nada voltou a ser como antes. Ele agora carregava uma nova força, a certeza de que não precisava viver para atender às expectativas do mundo, mas para ser fiel a si mesmo. Numa noite silenciosa, caminhou até a varanda de sua casa e ergueu os olhos para o céu estrelado. As lembranças daquele dia voltaram como um filme. O luxo da igreja, os olhares dos convidados, a confissão cruel, sua decisão diante do altar. E sorriu, não de felicidade plena, mas de serenidade. Quantas pessoas vivem presas em relações de aparência? Quantas sustentam mentiras por medo do julgamento? Eu estive a segundos de ser uma delas, mas escapei. O vento frio tocou seu rosto, e ele concluiu em silêncio. Melhor enfrentar a dor da verdade hoje, do que viver a mentira por uma vida inteira. E pela primeira vez desde aquele dia, Alexandre sentiu que estava pronto para recomeçar. Aquele casamento, planejado para ser um conto de fadas, terminou em escândalo. Mas para Alexandre, tornou-se sua maior libertação. Ele descobriu que o amor não se compra, não se negocia, não se finge, e que a verdadeira coragem não está em sustentar aparências, mas em ter a força de escolher a verdade, mesmo quando dói. E você? O que teria feito no lugar de Alexandre? Ter tido a coragem de revelar a verdade diante de todos? Ou teria se calado para evitar o escândalo? Teria agido com calma ou tramaria uma vingança? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber como você reagiria numa situação como essa. Se essa história te fez refletir, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossas próximas histórias. Aqui, cada história é uma lição de vida, contada para emocionar, inspirar e fazer você refletir. Até a próxima!